Então, são vários os riscos que o investidor está exposto ao buscar fazer operações de day trade, tá? Um deles é estar exposto à volatilidade errática do mercado, que é uma volatilidade que eu ensino no curso, né, back-end lá, que eu ensino na verdade não, né, mas eu mostro que ela existe e que o mal que ela faz, né, que ela proporciona, que é uma volatilidade sem fundamento, é uma volatilidade errática, ela não existe, como não existe causa e efeito, não existe correlação com nada, com nenhum evento macroeconômico nem microeconômico, tu não consegue controlar ela, tu não consegue mapear ela, tu fica à mercê dela, né? Muitas vezes essa volatilidade errática ela é causada por emoções dos investidores, né? Ganância e pânico, que são as corridas, né? As fugas e as corridas de investimento e as fugas também, as saídas. Mas também ela pode ser provocada por manipulação de mercado, por que depois nós vamos comentar num outro assunto, algoritmos de alta frequência, os robotraders, né? E também as falsas ordens que entram no livro de ofertas, no book, justamente para gerar esse tipo de emoção no investidor e causar ganância ou pânico, né? Então, é uma volatilidade que tu não consegue controlar, né? Ela está presente em qualquer ativo, em qualquer mercado, e ao fazer uma operação onde você obrigatoriamente precisa encerrar a posição no mesmo dia, você está exposto a ela, tá? Então não adianta chorar nem correr para o colo do pai e da mãe, porque uma ação ela pode subir 3, 4, 5% ou cair 3, 4, 5% sem motivo algum, né? Justamente provocado por causa desta volatilidade errática, tá? Eu diria que esse é o maior dos riscos do day trade, mas existem muitos outros, tá? Por exemplo, teve uma época em 2017 que eu estava escrevendo um livro. Inclusive, parei de escrever ele porque eu quebrei, né? Na verdade, eu estava fazendo day trade alavancado com derivativos, né? Opções. E o título do livro era Eu Venci a Bolsa. Consegui transformar 10 mil em 1 milhão em menos de um ano, né? Então, eu não terminei o livro porque eu quebrei, né? E como é que eu quebrei? Na verdade, o que eu estava fazendo? Eu estava operando alavancado. O que significa operar alavancado? Esse é outro risco do day trade, né? Porque para ganhar dinheiro você precisa colocar dinheiro nesta volatilidade errática. E muitos que não têm ou que não querem usar o próprio dinheiro acabam tomando emprestado da corretora, que a corretora empresta, né? Se eu não me engano, tem algumas corretoras que liberam a alavancagem de 1 para 20, por incrível que pareça, né? Você bota R$ 1.000 e eles deixam você operar com 20 mil. Mas em 2017, na época, eu estava operando com alavancagem de 1 para 5, tá? Então eu botava R$ 100.000 na corretora e a corretora me liberava na minha conta R$ 500.000, né? Qual é o risco de operar alavancado? O risco de operar alavancado é que a corretora, mesmo ela te emprestando 5 vezes o teu capital, no momento que tu perder o teu dinheiro, ela encerra as tuas posições e tranca, não deixa mais tu entrar no home broker, né? Ou seja, quando tu opera alavancado em 5 vezes, 1 para 5, qualquer prejuízo de 20% te tira do jogo. Tu perde todo o teu dinheiro, né? Porque se tu perder 20%, tu vai acabar perdendo a parcela que seria tua, né? Por exemplo, no caso dos 500 mil, se eu perco 20%, eu perco 100 que eu tinha posto. E aí a corretora ela não quer perder o dinheiro dela, então ela fecha a tua posição e te avisa. Às vezes ela não consegue fechar porque o mercado derrete, principalmente o mercado de opções,
que pode subir 100, 200, 300% num dia e pode cair 80% no dia seguinte, né? Então, às vezes até ela não consegue encerrar a tua posição e tu fica negativo na corretora, ou seja, a corretora te aciona, né, aciona os teus bens do imposto de renda para honrar o teu prejuízo. Então isso aí se chama, até às vezes chama-se chamada de margem, né? Quando a corretora te pede mais dinheiro porque tu tá com pouca proteção ou pouca margem, né? Isso acontece também. Então, por exemplo, vamos dizer que botei 100 mil, a corretora me liberou 500, eu perdi 50 mil num dia. Agora, no dia seguinte, ela não vai me liberar mais 500. Por quê? Porque eu perdi 50 mil do meu dinheiro, né? Ela desconta do meu dinheiro. Então, ela vai liberar no outro dia 250 mil só. Então, esse é o risco também de operar alavancado, mas existem vários outros riscos. Vamos lá. Por que eu quebrei? Bom, a minha estratégia estava funcionando, era ótima, era perfeita. Eu dobrava o capital todo mês, né? Rentabilidade líquida de mais de 100%. Eu quebrei pelo seguinte: um determinado dia, que eu achava que o mercado estava calmo, né? Eu estava fora do mercado e não sabia disso. Tinha faltado luz no meu escritório. E aí normalmente eu não costumo deixar nada ligado, além do Note. O que acontece? Eu fui me dar conta que eu estava fora do mercado vários minutos depois, e como eu estava alavancado em opções, eu perdi tudo, né? Perdi 3, 4 meses que eu tinha acumulado capital. Então, esse é o problema. Existem variáveis, por exemplo, no meu caso foi a falta de luz, né? Agora, poderia ter travado o meu computador, poderia ter travado a internet, poderia ter dado um bug no home broker, poderia ter dado um problema lá na corretora, que às vezes a corretora fica sem... Cai o sistema da corretora, tu não tem acesso, né? Aí até tu ligar para a mesa de operações e a mesa de operações te atender, já foram alguns minutos ali e ali tu pode ter perdido todo o teu dinheiro. Então tu tá sujeito aos riscos da tecnologia e das variáveis que tu não controla, né? Que mais? Tu tá exposto a outros riscos, tá? O que acontece? O mercado que tu acha que tu tá enxergando no teu home broker pode não ser o real. Existe uma ferramenta de liquidez que quem opera day trade busca muito, usa muito, né? O que é essa ferramenta provedora de liquidez? É RLP, se não me engano, ou RPL. Cada vez que tu entra no teu site da corretora, eles perguntam se tu não quer contratar isso, né? O que acontece? Quando tu contrata isso, na verdade tu não está apostando contra o mercado, tu está apostando contra a corretora, porque essa ferramenta de provedora de liquidez, na verdade, é um contrato onde tu autoriza que a corretora seja a contraparte do teu investimento, entende? Então tu não está realmente comprando ou vendendo aquele ativo no mercado, tu está fazendo isso com a corretora. Por que a corretora faz isso? Em primeiro lugar, ela diz que é para beneficiar o investidor, porque o investidor vai ficar com mais liquidez, ela vai dar mais liquidez para ele poder entrar e sair do mercado, né? Mas esse é o discurso bonito, porque o que acontece neste caso quando a corretora é a contrapartida e tu autorizou ela a ser a contrapartida? Ela pode, sendo a contrapartida, ter o resultado inverso do seu, ou seja, se você tem prejuízo, ela tem lucro, entendeu? Porque como ela é a contrapartida, ao invés dela comprar e vender no mercado, tu tá apostando com ela, né? Então, se tu perdeu, né, ela ganhou. Então é um prato cheio para ela te apresentar um mercado fictício, temporário, entendeu? Um book de ofertas que não é o real,
porque o que ela quer, ou talvez uma lentidão, travar o teu sistema, por isso que existem muitas corretoras, né, que tem corretagem grátis. E aí a gente tem que pensar, né, porque o barato sai caro, né? Às vezes o que é de graça não é tão bom assim para nós, né? Então, esse é um outro risco, tá? O risco de você estar sendo vítima de alguma coisa sem saber, né? O outro ponto, tá, é que a maior parte dos investidores novatos não se dão conta que eles precisam fazer juro composto, pelo menos em parte dos rendimentos, né? O que a maioria faz? A maioria, quando ganha, tira o dinheiro, e quando perde, não repõe, não recoloca, né? Então, assim, se tu colocar e se tu tender isso ao limite, né? No limite, essa estratégia de quanto ganhar tu tira e quanto perder tu não recoloca, ela tende a zero, né? O limite é zero. Então, o prejuízo é certo, vai acabar o dinheiro em algum momento, né? O outro risco é sobre o aspecto emocional, né? Você fica viciado, né, naquilo, e todo dia quer operar, todo dia quer fazer uma operação para lucrar, e só porque você fez 3, 4, 5 operações seguidas, você já se acha o cara, acha que todas vão ser vencedoras, mas não é bem assim, né? Ninguém ganha todas as vezes, nem um jogador de basquete que acerta muito a cesta consegue acertar todas as cestas, né? Sempre vai ter aquela cesta que vai bater no aro, que vai dar errado, né? Então, esse é o problema, né, dos investidores novatos. E deixa eu ver o que mais. Achar que estratégias que tem setups, né? Setups, estratégias que tem de graça no YouTube, que as pessoas colocam lá como ganhar fazendo day trade, como ganhar R$ 150, R$ 300 por dia, fazendo day trade, não é bem assim, né? Na verdade, você até consegue ganhar 3 dias, sei lá, ganha 150 por dia durante 3 dias, você juntou R$ 450, aí lá pelo quarto dia você perde R$ 1.500. Então, assim, você devolve tudo que você ganhou 3 dias atrás e mais um pouco, ainda fica devendo para a corretora. Isso é o que normalmente acontece, né?